Alô, torcedores do Brasil! Meus amigos, meus amigos, meus amigos. Estamos aqui para falar um pouquinho, de Santos Futebol Clube, trazer para vocês aí o nosso pensamento referente a tudo que aconteceu até este momento. E quem sabe, talvez não seja nem compreendido, mas eu diria a vocês que, por um lado, por uma questão lógica e de análise fria, entendo que tudo que aconteceu até esse momento dentro desse Campeonato Paulista, acho que foi melhor para o Santos. Sim, acho que foi melhor para o Santos. Santos que acaba de perder, o título paulista para o seu arquirrival, seu grande rival Palmeiras, dentro do Allianz Parque. O torcedor santista fica chateado, fica triste, fica realmente, inconformado, muitos deles, com tudo o que aconteceu. Mas eu diria para vocês, meus amigos, que talvez tenha sido bom para o Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube que precisa lutar e lutar com todas as forças para voltar, para reconquistar a sua dignidade. Santos Futebol Clube que tem pela frente um desafio enorme, muito pesado e muito duro, que é uma segunda divisão, onde ele será o alvo, ele será o time a ser batido. Santos Futebol Clube que tem sérias dificuldades financeiras, que tem limitações dentro da sua equipe. Oxalá quantas vezes ficamos aí frente a frente com o goleiro Everton e não conseguimos colocar a bola para dentro do gol. Mais uma vez perdemos para o Palmeiras por um detalhe, um bico de um goleiro que realmente tem um pouco mais de atitude, tem um pouco mais de gana, um pouco mais de confiança, E tudo isso é trabalhado, tudo isso é treinado e tudo isso é conquistado no dia a dia. Observem que o time do Palmeiras, além de bem treinado, também é confiante, também tem alegria, também tem certeza de que vai buscar a sua sorte. A sorte, o que é a sorte? A sorte seria ficarmos aguardando que sempre numa fase decisiva do campeonato vão surgir 2 ou 3 garotos espetaculares e vão estar fazendo fintas maravilhosas, jogadas inesquecíveis e conseguindo o título para o Santos Futebol Clube de uma maneira extremamente surpreendente. E vamos e convenhamos, sem nenhum planejamento, sem nenhum projeto. Digo isso a vocês porque, como eu acabei de falar aqui, por 2 vezes, por exemplo, um dos nossos melhores jogadores que teve destaque nesse torneio, que foi, por exemplo, o Guilherme, esteve no jogo de ida da classificatória, no jogo ainda da fase classificatória, frente a frente com o goleiro Everton. Poderia ter sido frio, matado o lance ali, o Santos teria empatado, ganhando 1 ponto para si, tirando 2 do Palmeiras. O que poderia significar uma final nos seus domínios dentro de Vila Belmiro. Mas não, ele não conseguiu fazer o gol. Ontem, mais uma vez, recebendo uma assistência maravilhosa do Diego Pituca, ele esteve mais uma vez frente a frente com o goleiro Everton e não teve a frieza necessária. Frieza que um garoto de 17 a 19 anos, não me recordo agora e nem quero citar o seu nome por algumas atitudes dentro de campo, teve o suficiente para sentir-se confiante diante de 2 adversários, 2, não 1, mas 2 adversários, que titubearam, que pensaram demais, que não tiveram a confiança nem o discernimento de fazer a jogada da maneira correta, que não tiveram a frieza de resolver o lance ali e deram ali a oportunidade para que fosse marcado um pênalti, inclusive duvidoso por parte da arbitragem a favor do arquirrival verde. E aí eu digo, a sorte acompanhou a quem quis. A sorte esteve do lado de quem brigou, de quem buscou, de quem não desistiu da jogada, de quem não teve dúvida momento algum e disse: eu vou me enfiar nesse meio. Eu vou me enfiar nesse meio e que alguma coisa eu vou conseguir, enquanto nossos jogadores pensavam,
Porque talvez a sobra de atitude por parte do goleiro palmeirense, que não pensou duas vezes em dar aquele bico lá na frente e tentar armar um contra-ataque para o time verde? Porque toda essa confiança e toda essa expertise faltou para o nosso goleiro quando viu aquela bola se aproximando e ficou ali preso debaixo dos paus pensando: o meu companheiro vai chegar nessa bola. Talvez não seria ele o encarregado de sair logo de uma vez e mostrar para o adversário que se ele entrasse na sua frente, ele o derrubaria e te jogaria fora de campo, fora das 4 linhas, com tamanha força, porque estaria ali disputando o seu último prato de comida? Será que ele, por mais que seja realmente dedicado, aplicado e muito respeitoso com a instituição Santos Futebol Clube, não passa por um momento de fragilidade absurdo, né? Não está intrínseco na sua cabeça, no seu coração, no seu íntimo? Infelizmente, não sou um vencedor. Vou ser lembrado por momentos que salvei o Santos Futebol Clube de desgraças enormes? Será? Será que o lateral que está no Santos Futebol Clube há pelo menos aí 4 ou 5 anos, né, e que sempre é tratado como um jogador de qualidade, um jogador que tem talento, que tem potencial, mas que nunca foi vendido pelo Santos Futebol Clube, que mal consegue se aguentar financeiramente, porque consegue segurar tal jogador? Essa é a dúvida. Porque o Santos nunca consegue se livrar, se desvencilhar de Felipe Jonathan. Sendo que a gente sabe, todos os torcedores santistas sabem, que Felipe Jonathan é um jogador que não tem um preço tão alto, mas talvez também não tenha uma intensidade boa, não tenha uma qualidade boa, um envolvimento bom, e nunca saiu do Santos Futebol Clube, porque em tantos anos não conseguiu o interesse de um adversário realmente com potencial para retirar o da Vila Belmiro, fazer esse favor ao Santos Futebol Clube. Como eu ia dizendo, não basta ao santista ou ao Santos Futebol Clube acreditar que em todos os momentos decisivos de finais vamos ter ali os nossos grandes heróis, os nossos Batman e Robin, tá certo? A nossa dupla valiosa e prodígio, que vai realmente resolver os problemas, assustando todo o país, né? Trazendo aí espanto e surpresa para todos. Portanto, digo, você torcedor santista, você diretor santista mais ainda, talvez tenha sido bom para o Santos Futebol Clube não ter conquistado esse título de Campeonato Paulista de 2024. E eu vou dizer para vocês o porquê eu penso isso. Porque nós precisamos de legado, precisamos de jogadores com capacidade, precisamos de vencedores, e vencedores não surgem do dia para a noite. Como um milagre, né? Isso não acontece todas as vezes. Isso sim acontece uma vez ou outra, talvez com maior frequência para os lados de Vila Belmiro, porém nada disso tem sido aproveitado e tem sido valorizado como deveria ter sido feito. E eu vou trazer para vocês a prova de tudo isso que estou falando, desabafando, abrindo no meu coração aqui, para você, torcedor e diretor santista. Tá certo? Vou provar para vocês o porquê. Na entrevista de ontem, nosso técnico Fábio Carilli, que muitos aí podem já estar criticando, e eu quero lembrar a vocês que é o cara que teve o melhor trabalho indiscutivelmente dentro de pelo menos 7 a 8 anos aí. Dentro dos últimos 7 a 8 anos, com certeza as 2 passagens de Fábio Carilli trouxeram aí uma melhor qualidade na média de trabalho dentro das condições possíveis que foram colocadas a ele. Isso eu tenho certeza. E começa por aí o nosso pensamento, começa por aí aonde nós, torcedores e principalmente diretores, devem começar a pensar. Não existe milagre, não existe a sorte sem competência, não existe a sorte sem trabalho. Precisamos ter competências e ter os pés no chão. O técnico verde hoje, Abel Ferreira, que é muito
falado aí como um dos melhores técnicos do Brasil, com certeza tem o seu talento, com certeza tem a sua participação. Mas será que ele faria o mesmo trabalho estando numa Portuguesa de Desportos? Será que ele faria o mesmo trabalho, digamos até, num Santos Futebol Clube? Dúvida que fica. Dúvida para poucos, ou para muitos. Mas para mim não existe dúvida. Acho que apesar de toda a sua competência, não faria o mesmo trabalho. Porque tem em torno dele estrutura e condições para que seja realizado o trabalho da forma com que se faz. Tem em suas mãos peças totalmente diferentes das peças que temos hoje no nosso clube. Sim, que melhorou bastante, que tem jogadores que precisam realmente ser aí elogiados e acolhidos pelo torcedor santista porque honraram a camisa santista. Sim, houve muita entrega, houve muita honra por parte de muitos jogadores. Jogadores esses que até mesmo foram aí subjugados nas suas equipes anteriores. Quero trazer a vocês aqui a lembrança de que o Gil, grande zagueiro, de 36 anos, tomou ontem, no jogo final do Campeonato Paulista, o seu único cartão amarelo com a camisa do Santos Futebol Clube. Quase ainda deixou sua marca e fez o seu gol. Gol esse que levaria o Santos Futebol Clube para a disputa de pênaltis contra o Palmeiras. E aí mais uma vez estaríamos subjugados. Porque sabemos bem que na meta do nosso gol tem um esforçado jogador, um esforçado goleiro, mas que infelizmente em alguns anos já de carreira profissional não evolui dentro das suas qualidades técnicas e individualidades. Inclusive uma delas é a questão de defesa de pênalti. Muito longe do ideal. Apesar de que tenha pegado um pênalti contra a Portuguesa muito mal batido. Mas não seria ele o principal vilão do Santos Futebol Clube, não. Talvez seria mais uma vítima de um sistema que está sendo feito de maneira errada há bastante tempo. E aí eu trago para vocês aqui todos os exemplos que eu queria citar. E o porquê eu imagino que foi melhor para o Santos não conseguir esse título, sabendo que toda a dificuldade que temos pela frente. Quero lembrar a vocês, meus amigos, que no ato daquele milagre, e sim, foi um milagre, quando surgiu aquela dupla prodígio para o futebol brasileiro e o Santos, depois de ter se classificado com um gol do Gama, que já estava rebaixado, mas fez mais um gol durante a sua partida e esse gol acabou classificando o Santos Futebol Clube para o octogonal do Campeonato Brasileiro de 2002. E daí por diante, aqueles meninos, né, como que um passe de mágica, evocaram ali os deuses do futebol, né, e praticaram jogadas lindas, maravilhosas que jamais sairão da cabeça dos santistas que viveram essa época. Ah, não sairão facilmente, com certeza. Fizeram ali um octogonal perfeito e maravilhoso, onde não respeitaram ninguém. O Santos jogava um futebol agressivo, um futebol bonito, um futebol que recebia elogios dos adversários. E aí em 2002, depois de longos 18 anos sem um título de expressão, Santos sagrava-se campeão brasileiro da maneira mais impressionante que alguém já pode ter visto. E aí sim, surge mais uma vez o milagre santista. Meus irmãos, mas aí eu digo a vocês o seguinte, o Santos não pode pensar em viver em milagres e agora eu venho a parte triste do todo o negócio. O Palmeiras, que ontem fez a sua 5ª final consecutiva de Campeonato Paulista, fora outras finais e outros títulos conquistados, tá certo? No ano de 2002, pasmem vocês, no ano de 2002, o Palmeiras sofreu seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em 2002, exatamente no ano em que nós estávamos sendo consagrados, onde nós estávamos realizados, estávamos explodindo de amor e de alegria e de emoção com o Santos Futebol Clube sendo campeão brasileiro. E o Palmeiras sucumbia e era rebaixado pela primeira vez na sua história no Campeonato Brasileiro. Exatamente em 2002. Quisera o destino que esse time do Palmeiras
fosse rebaixado mais uma vez, e quase que não uma terceira, mas vamos falar de fatos, o Se não joga. E o Palmeiras foi novamente rebaixado em 2012. O Palmeiras foi rebaixado em 2012, tá certo? E conseguiu voltar novamente para a elite do futebol brasileiro. E hoje vou repetir para vocês, somente de campeonatos paulistas, fez a sua 5ª final consecutiva. E é óbvio que qualquer torcedor santista com um pouco mais de pé no chão sabia que o Palmeiras era favorito para esse título. Sabia que nós chegamos ao nosso limite. E não quero com isso menosprezar nossos jogadores. Quero dar aqui o meu voto de confiança, a minha palavra de elogio, mas entendendo o seu limite. Para os jogadores do Santos, como o Gil, que ontem salvou um gol, aquilo foi sorte, não foi competência. Como o Guilherme, que fez uma grande jogada no jogo de ida e fez grandes jogadas também dentro do Campeonato Paulista todo, mas que infelizmente esteve frente a frente com o goleiro adversário e não conseguiu guardar, né? Como o Giuliano, que teve também a sua superação, né? Como o Julio Furti, que fez seus gols importantes, como o Diego Pituca, que deu aí no campeonato, sim, pelo menos que eu me lembre agora, 3 assistências. Sim, ele deu as 3 assistências. Mas nas 3 maravilhosas assistências que ele deu, os nossos atacantes não tiveram competências para colocar a bola dentro do gol. Então essas assistências não contam. Esses detalhes, senhores, não é coisa de sorte. Não é a sorte, é a competência. E agora, revoltando aqui para vocês nesse assunto, eu vou dizer: enquanto o Palmeiras era rebaixado em 2002, o Santos era campeão brasileiro. Enquanto o Palmeiras era rebaixado em 2012, o Santos era campeão paulista e campeão da Sul-Americana. O Santos tinha nas suas fileiras, tinha dentro do seu elenco, e de 2002 até pelo menos 2012 a 2014, o Santos teve 2 gerações estupendas, maravilhosas, gloriosas e ótimas. Quem sabe até hoje o Santos ainda tem, atrás, um nome ligado a um dos maiores expoentes do futebol brasileiro, hoje, que queiram ou não queiram, é o Neymar. É um cara extremamente ligado ao Santos Futebol Clube, esteve na Vila Belmiro no jogo de ida, torcendo para o Santos e mostrando seu amor pelo Santos Futebol Clube. E aí vem a detalhe triste, ou quem sabe, o ponto de partida para que essa diretoria entenda. 2002, campeões brasileiros e o Palmeiras sendo rebaixado. De 2002 até 2012, eu posso enumerar para vocês aqui 10 títulos. Não 1, não 2, não 3 e não 4. 10 títulos de campeão conquistados pelo Santos Futebol Clube. Com a geração dos 2 primeiros, né? Os 2 primeiros que todos nós sabemos que são Robinho e Diego, né? Um deles, infelizmente, está aí nas notícias policiais, né? Destruindo o seu próprio nome, a sua ligação e até mesmo um pouco da sua história para com o Santos Futebol Clube, porque com certeza muitos não vão estar trazendo e mostrando para os seus filhos toda essa história para tentar mostrar a ele o que aconteceu com o Santos Futebol Clube por causa das suas próprias atitudes. Não estou aqui para julgar. O outro, que é o Diego, passou a sua vida toda e toda a sua carreira renegando ao Santos Futebol Clube. E o Santos Futebol Clube, como sempre, passou o tempo todo implorando o seu retorno e ouvindo seguidos nãos por sua parte. Mas fato é que de 2002 a 2012 o Santos teve 10 títulos, 10 conquistas de título de campeonato. Um campeonato brasileiro em 2002, um campeonato brasileiro em 2004... 6 e 7 foi campeão paulista, em 2010 foi campeão paulista e também campeão da Copa do Brasil. Em 2011 foi campeão paulista e foi campeão da Libertadores de América. Em 2012 foi campeão paulista, também campeão da Sul-Americana. Somando aí 10 títulos. 10 títulos e 2 gerações maravilhosas dentro de uma década. Certo? Dentro de um período de 10, 12 anos, o Santos teve 2 gerações que nenhum time da América do Sul conseguiu possuir. Conseguiu ter dentro dos seus domínios, dentro do seu campo, dentro do seu estádio, dentro do seu CT. E qual é o legado, meus amigos? Qual é o legado?
tá certo? Só para contar esse período dos 2 rebaixamentos do Palmeiras, de 2002 e 2012, foram 10 títulos paulistas, tá certo? E hoje você pode ver que o Palmeiras tem um elenco melhor que o Santos, tem mais recursos financeiros, tem um estádio melhor e mais bem localizado, tem uma torcida maior e que está feliz dentro do seu estádio. E tem também mais títulos, principalmente paulistas, do que o Santos. São 4. Ontem poderiam ter caído para 2. A diferença. Mas subiram para 4. O Palmeiras hoje tem 26 títulos paulistas, enquanto o Santos tem 22. Então todos esses detalhes não são coincidência, todos esses detalhes não são o azar ou a sorte. Todos esses detalhes são a falta de legado. Aonde ficou o legado de 2002 até 2012, aonde o Santos figurou sempre na ponta dos cascos e na ponta das tabelas, disputando finais e finais e finais, uma atrás da outra e geralmente vencendo. Porque hoje o Palmeiras tem um estádio melhor e maior, maior torcida, maior recursos financeiros e uma maior equipe dentro de campo. Se ele, nesse período todo em que o Santos estava aí, nadando de braçada diante dos seus adversários e causando inveja e o orgulho do torcedor santista, não conseguiu nada disso. É isso que temos que pensar. É isso que nós, torcedores e diretores, principalmente diretores, presidentes, comandantes do Santos Futebol Clube, tem que dar a satisfação e explicar o porquê tantos e tantos e tantos jogadores passaram nesse período pelo Santos Futebol Clube e muitos outros, mas eu estou usando só esse período como exemplo, porque foi o período onde o Palmeiras sucumbiu por 2 vezes. Por que essa diferença abissal? Por que toda essa diferença a favor ao Palmeiras ou contra o Santos Futebol Clube? Reenumero para vocês aqui mais uma vez 10 títulos num período onde o Palmeiras amargava 2 rebaixamentos. Então, por esse motivo, caros amigos santistas, estou aqui fazendo esse desabafo e trazendo para vocês toda essa situação. Diretores santistas, diretores santistas, presidentes santistas, usem isso como exemplo e deixem um legado. Qual é o legado dessa década de glórias? Qual é o legado? Nada mudou. Nosso estádio hoje, de 2002 para cá, com certeza cabe menos pessoas do que cabia naquela época. A nossa condição financeira está pior do que estava naquela época. Hoje nós temos dívidas maiores do que tínhamos naquela época. E hoje nós não temos a moeda de troca, não temos o que oferecer para patrocinadores e até mesmo pessoas interessadas na questão da construção do estádio. Estádio esse que o Santos poderia construir com suas próprias forças, não precisaria de ninguém. Então, se nós não focarmos e não nos ligarmos na realidade e esquecer o empoderável do futebol, a magia do futebol, que fica cada vez mais distante. Obviamente que os tempos mágicos do grande e maravilhoso Santos Futebol Clube ficam cada vez mais distantes no passado. E hoje, cada vez mais a razão é o mais importante. A frieza da razão é o mais importante. Trabalhar com legado, trabalhar deixando algo para que seja aproveitado para a próxima geração. É claro, isso é óbvio, isso é transparente. Isso é transparente. O herdeiro de uma família muito humilde, de uma família que não tem condições, ele vai ter que sofrer muito e trabalhar muito para conquistar suas próprias coisas. O cara que nasce já num berço de ouro, ele já tem um embalo, ele já sai de um patamar mais alto, a possibilidade dele se dar melhor é muito grande. Todos esses exemplos dentro do futebol e da própria vida sintetizam uma questão de inteligência, de responsabilidade, de respeito com a verdade, para que o Santos Futebol Clube daqui a 10 anos, tá certo? Daqui a 10 anos o Santos Futebol Clube seja a potência que ele deve ser, tenha a potência que ele precisa ter
E que todo esse trajeto, que todos esses exemplos que eu citei aqui, e que mais essa derrota dura para esse adversário pelo qual a gente não suporta mais sucumbir, seja interpretada como uma alavanca, como um ponto de partida para que a gente passe a fazer as coisas de maneira correta. E lembrar que o futebol não leva desaforo para casa, assim como o dinheiro. Então é isso, torcedor santista. Está aqui meu desabafo, apesar de ser consciente, pelo menos na minha opinião, e entender que de fato o favorito acabou vencendo o campeonato. E que nós não podemos ficar nos apegando a misticismos, a magias, as coisas mágicas que podem vir a acontecer. E que nós temos que fazer um trabalho pesado e constante para que daqui 10 anos a gente esteja novamente surfando na onda das vitórias, dos títulos e da soberania, pelo menos nacional. É isso. Um abraço a todos vocês. Cabeça fria, pé no chão e muito trabalho. Me despeço por aqui. Ale Balbino narra.